Darcy, sobre este assunto, nós conversamos agora aqui no estúdio do NT Sul com Heloísa Torres, ela que é psicóloga da PAI, aqui no município de Cachoeira. Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Vou começar te perguntando sobre a nomenclatura, tendo visto que agora, o dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. Te pergunto, a nomenclatura mudou um pouquinho, né? Sim, a gente geralmente classifica o transtorno, né, de espectro autista pelo DSM-4, né? A gente classifica por sintomas. Então, em 2013, de 2013 a 2014, se utilizava o DSM-4 e agora se utiliza o DSM-5. E no DSM-5 foi modificada, né, essa nomenclatura. Antes, o transtorno do espectro autista era um transtorno global do desenvolvimento e agora ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, ele tem essa diferença. E dentro desse transtorno do neurodesenvolvimento existe o transtorno do espectro autista. O que pode ser considerado, né, ou como identificar o autismo? Existem 3 características principais, assim, que a gente tem que né, detectar. Primeiro, ela tem que ser identificada na primeira infância. Né? Esses sintomas têm que se perceber na primeira infância. O primeiro seria a inabilidade ou dificuldade da interação social e de comunicação, né? O segundo seria a dificuldade na comunicação, o faz de conta, o jogo simbólico, o manter um diálogo. E o terceiro seria os movimentos repetitivos, né? Ou restritos que geralmente a criança apresenta. Sobre a origem desse transtorno, há uma explicação científica que possa dizer por que isso acontece? Há consenso, não há? O que se diz hoje? Na realidade, não existe um consenso, assim, ou não existe uma causa, né? O que os estudos falam e pesquisas que né, se acredita ser genético, biológico, e geralmente alguns dos autistas têm convulsões, que a gente diz, né? Que seriam uma das características que algumas crianças têm, não todas. Ok. Todas as crianças que são portadoras desse transtorno, elas têm, de alguma maneira, algum retardo mental, por exemplo, ou não? A maioria dos quadros, né, apresenta um atraso no desenvolvimento, né, no aprendizado, na parte pedagógica, né, mas existe alguns casos que eles têm esse atraso no desenvolvimento, mas têm uma alta habilidade em algumas outras questões. Sim. Né, questões de memória, né, tem coisas assim que eles têm uma habilidade às vezes maior que de um dito normal, né, ou de uma criança considerada com desenvolvimento normal. Sim. E as escolas, elas estão preparadas para receber esses alunos? Por exemplo, a PAI tem vários alunos portadores desse transtorno aqui em Cachoeira do Sul. Como é que funciona essa recepção hoje na educação de portadores do transtorno? A gente não sabe se a procura está sendo feita mais agora pelos familiares, ou orientação está sendo feita para que os pais procurem né, a PAI ou a escola ou o atendimento clínico, né? Mas o número de crianças com transtorno do espectro autista está aumentando, né? A gente está recebendo muitas crianças. Então as escolas, na verdade, por isso está acontecendo tão rápido, eu acredito que não estão preparadas. E na verdade nós, como a PAI, o nosso atendimento é diferenciado, né? Porque nós temos o atendimento clínico e o atendimento pedagógico, né, educacional. Inclusive, quando a gente fala da escola convencional, tradicional, e hoje se fala muito do aspecto da inclusão. E a gente tem conversado com professores, e alguns deles citam que, em boa parte desses casos, quando se fala de inclusão, é quase sinônimo de problema, né? Especialmente se a escola não está adequada para isso, porque o professor tem toda uma sala de aula para dar conta, óbvio que precisa incluir esta pessoa na turma, mas tem as suas dificuldades, o professor tem que se habilitar para poder incluí-lo de fato na turma, nas atividades, e por outro lado a bullying em outros aspectos. Sim. Então todo um cuidado. Aliás, aí a pergunta que eu te faço é sobre o que determina se uma criança portadora desse transtorno vai para uma escola convencional, tradicional, se vai ser direcionada para a PAI, que tem uma metodologia específica. Como que se define isso? Primeiramente, a criança é diagnosticada, né?
Depois, isso é conversado com os pais. Se existe a intenção de colocar na escola comum, que é o que a PAI geralmente orienta, que se coloque na escola comum, e em horário inverso se faça, vamos dizer, um apoio pedagógico. Nas escolas comuns, hoje tem a sala de recursos, então no horário inverso ela vai fazer um atendimento mais individualizado, e pode fazer os atendimentos clínicos e o atendimento que é feito na PAI. Porque, na verdade, o atendimento para o autista tem que ser multiprofissional. Agora, Heloísa, sobre este aspecto, como é que é feito o acolhimento da família deste autista, dessa pessoa, por parte da PAI? Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, sobre o dia a dia da instituição. Geralmente ela é encaminhada, né, a família com a criança, pela escola ou geralmente por algum médico, né, algum clínico. Nesse momento que ela chega, né, na escola, ela é feita uma avaliação, onde se faz uma avaliação pela psicóloga, pela fonoaudióloga, a fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional. Depois que é feita essa avaliação junto com a criança e com a família, se faz um encontro, né, de todos os técnicos, onde se discute o caso, né, se vê o diagnóstico, as características, né, da criança e se encaminha, né, se faz o tratamento, se prepara um tratamento. Geralmente o atendimento psicológico, né, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. Em casos extremos, assim, que a criança não se sente bem dentro da escola comum, até por terem muitas crianças, sim, muito movimento, a gente indica, ou até os familiares, né, entram com pedido à promotoria para que a criança não frequente a escola comum. Sim. Né? Aí ela faz o atendimento só dentro da PAI. Mas a maioria dos casos as crianças estão em escola comum, sim, e em horário inverso fazem o atendimento. É possível conciliar, no caso, estar na escola comum e também ter o atendimento por parte da PAI? Geralmente é feito assim. E é possível o autista ser feliz? Sim, com certeza. E a família também. Sendo acompanhada e bem orientada, pode. Perfeito. Sim. A PAI tem quantos alunos nessa situação hoje? Nós temos, em média, uns 29 alunos. Uhum. Agora, nas últimas avaliações, até a gente está tendo uma demanda bem significativa, assim, está aumentando a procura dos alunos, das crianças com espectro autista para atendimento. Ok. Conversamos com Heloísa Torres, psicóloga da APAI aqui de Cachoeira do Sul, falando um pouquinho sobre o autismo, não é? O transtorno de espectro autista, e que agora no dia 2 temos, portanto, o dia de conscientização do autismo. Heloísa, muito obrigado pela sua atenção, pela visita aqui ao NT Sul, e bom trabalho para você. Eu que agradeço. Obrigada. Darcy.